Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós estamos na nossa terceira aula do módulo básico sobre lipídios. E nessa terceira aula a ideia é conversar sobre dois grupos de lipídios. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o grupo dos triacilgliceróis, que são na prática os óleos e gorduras vegetais que a gente vê por aí, e o grupo dos fosfolipídios, que é o principal grupo formador das membranas biológicas, beleza? Bom, então, começando aqui com os triacilgliceróis, gente. Triacilglicerol é uma referência a um grupo de lipídios que apresentam na sua composição 3 ácidos graxos, por isso que é triacil, então tem 3 ácidos graxos, certo? E ainda, unindo esses 3 ácidos graxos, a gente tem um glicerol. Glicerol, gente, é uma molécula de um álcool, tá bom? É um tipo de álcool. E aí, esse álcool, o glicerol, ele faz a união dos 3 ácidos graxos, formando uma molécula só, tá bom? Então, são 3 ácidos graxos mais o glicerol, mas tudo numa só molécula, certinho? Então, isso daqui, que está no quadro, é um triacilglicerol. Eles podem ser chamados de TAG, tá? Esse TAG é uma referência a triacilglicerol. Outro nome que pode aparecer, nome um pouco mais antigo, é a referência de triglicerídeos. Então os triglicerídeos seriam, né, os triacilgliceróis, a mesma coisa, tá bom? É só um nome mais antigo para isso. E aí, meninos, o que acontece aqui? Quando nós comemos uma gordura, então comi um óleo de soja da vida, né? Ou, sei lá, um banho de porco, uma gordurinha de uma picanha, né? Então, quando eu comi essa gordura, ela passa pelo meu sistema digestivo, então ela vem na boca, vai no estômago, e ela só vai realmente ser digerida lá no intestino delgado, certo? No intestino delgado, a gente tem um sisteminha para facilitar a digestão. Porque qual que é o problema da gordura? Ela não mistura com água. E aonde que estão as enzimas que degradam a gordura? Na água. Então, para que a gente possa digerir a gordura e absorvê-la no nosso intestino, a gente precisa de algum sisteminha que faça com que as enzimas que estão na água interajam diretamente com a gordura, com o triacilglicerol. Sacaram a ideia? Então não é fácil, né? Mas qual é a solução para isso? Como é que eu faço para uma gordura interagir com a água? Vocês fazem isso todo dia em casa. Como é que a gente lava um prato cheio de gordura na torneira com água? A gente usa o quê? A gente usa sabão. Então, quando você usa um sabão, um detergente, alguma coisa do tipo, você consegue fazer essa interação dos dois. Como é que isso funciona, meninos? A gordura é hidrofóbica, é apolar, certo? Por isso não mistura com água. A água é polar, né? Então são opostos. Para você conseguir fazer essa interação, o sabão, o detergente, ele tem que ser uma substância que ao mesmo tempo tem uma região polar, que gosta de água, e tenha também uma região apolar, que mistura com a gordura. Então, na prática, sabão, detergente, eles são anfipáticos, certo? E aí eles conseguem fazer essa interação com os dois. Tudo bem? Então, lá no nosso intestino, a gente vai jogar um tipo de sabão. Mais ou menos assim, tá? Não sabão, mas é mais ou menos. Que é o quê? São os sais biliares, é a bile. Né? Então, uma secreção que nós temos do fígado, que fica armazenada na vesícula biliar, a gente utiliza essa secreção, a bile, para fazer esse processo aí de emulsificação dessa gordura, né? De você misturar essa gordura com o suco digestivo que está ali no intestino. Sacaram? E aí, gente, quando você tem essa mistura, nós conseguimos jogar enzimas para realmente fazer a digestão dos lipídios, certo? De maneira bem genérica, essas enzimas podem ser chamadas de lipases, tá? Lipases. E o que é que ela quebra? Ela quebra aqui, ó, entre o glicerol e o ácido graxo, tá? Então ela libera os ácidos graxos. Então a cada gordura que você come, você quebra os ácidos graxos, você vai absorver 3 ácidos graxos para cada molécula, né? E ainda um glicerol, a gente também pode absorver o glicerol, certinho? Então,
os ácidos graxos nossos, né, aliás, o nosso consumo, né, de gordura, depende de todo esse sistema para fazer a digestão. Depende da bile, depende da presença das enzimas. Muitas delas são produzidas lá no nosso pâncreas, tá? Botei aqui o nome para vocês, ó, as lipases. Certinho? Algumas delas são produzidas pelo pâncreas e são jogadas lá no intestino. Então é um mecanismo bem elaborado e é justamente por isso que quando a gente come muita gordura, a gente acaba tendo um pouco de indigestão. Certinho? Vamos lá, um detalhe aqui, ó. Vocês estão vendo que ó, esse ácido graxo 1 eu fiz ele reto, o ácido graxo 2 eu fiz ele maiorzinho, o ácido graxo 3 ele dobrou, estão vendo? Tá dobrando, né? Por que dobrou, gente? Qual é o tipo de ácido graxo que dobra? Quem não lembra, olha a aula passada lá que a gente falou disso, né? São ácidos graxos insaturados do tipo cis. Então esse daqui que está com a dobrinha, ele é um ácido graxo insaturado, tá bom? Por isso que ficou desse jeito, que ficou dobrado. Os dois de cima que estão retinhos são saturados, né? Então, lembrem-se aí dessa composição, tá? Só mais um detalhe. Vocês já repararam que para fazer sabão, basta você fazer uma reação entre gordura e soda cáustica? Já viram isso? Isso é bem comum no interior, né? O pessoal faz bastante. E qual que é a lógica? Gordura é isso aqui, né? E aí, quando você reage com uma soda cáustica, você está reagindo, na verdade, com uma base forte. A soda cáustica é uma base, tá? E ela é bem forte. Então, ao fazer essa reação, a gente acaba quebrando aqui e os ácidos graxos, eles acabam adquirindo uma carga. Eles se ligam ali com um elemento e ficam carregados eletricamente a pontinha. Então, na prática, eles viram anfipáticos. O ácido graxo mesmo, ele é apolar e essa região que fica carregada quando você faz a reação, ela se torna polar. E aí você tem um tipo de sabão, tá bom? Então essa é a ideia, né, do processo de produção de sabão, né? O pessoal chama de reação de saponificação, né? Muito bem. Olhando agora para o lado de cá, nós temos o principal componente das nossas membranas biológicas, que são os fosfolipídios. A estrutura deles e dos ácidos graxos são bem parecidas, ó. Olha só para essa de cá, olha só para aquela de lá. Vocês percebem que ambos têm o glicerol, ambos têm os ácidos graxos, tá? Gente, ácido graxo pode ser saturado, insaturado, tá? Eu botei aleatório aqui, tá bom? Não precisa ser necessariamente sempre um insaturado não, tá? Pode variar. E aí, gente, qual é a diferença então do fosfolipídio para o triacilglicerol? É que um dos ácidos graxos foi substituído por um grupo fosfato. Então o grupo fosfato, gente, ele é um grupo que apresenta carga elétrica. Fosfato é o PO4-3, tá? Então ele tem uma carga elétrica de -3, certo? E aí, quando você substitui o ácido graxo por esse grupo fosfato, você acaba gerando aqui uma região polar. Então uma região que realmente gosta de água, que tem afinidade por água, certo? E aí você acaba tendo então nos fosfolipídios uma substância anfipática, assim lá como os sabões, né? Assim como o sabão detergente, os fosfolipídios também são anfipáticos. Eles têm essa região do fosfato que é polar, mistura com água, hidrofílica, e o resto, né, os ácidos graxos, são apolares, são lipídicos, certinho? Por que isso é legal na hora de você fazer uma membrana? Gente, olha só esse meu simples esqueminha de membrana aqui, ó. Nós temos, né, uma camada de fosfolipídios em cima, uma camada de fosfolipídios embaixo. O que acontece? Eu tenho água de um lado e água do outro. Então tem água dos dois lados, água aqui e água aqui, né? E os fosfolipídios estão aqui no meio, assim, com as rabinhas de lipídio para o meio, né? Então, gente, o que acontece? Quando você joga fosfolipídios na água, a tendência natural, espontânea deles é fazer com que os lipídios se juntem. A gente chama isso de efeito hidrofóbico, né? Então os lipídios acabam se juntando, então os ácidos graxos se juntam. E aí forma essa camada no meio, estão vendo? Então forma essa camadinha aqui, ficam aqui, né? E aí o que fica em contato com a água é apenas a região de cima, essa em azul, e a região de baixo, essa em azul também. Então tem água de cá, tem água de cá. Mas o meio não tem, o meio é totalmente hidrofóbico, certo? E aí qual que é o lance? Essa região que está em contato com a água, a azulzinha, tanto em cima quanto embaixo, é feita pelos fosfatos.
Fosfato gosta d'água? Mistura com água? Sim, interage com ela, é polar, né? Então, meninos, a estrutura dos fosfolipídios permite que de forma espontânea, pelo próprio efeito hidrofóbico, você tenha a formação das membranas biológicas, tá bom? Então elas acabam se organizando desse jeito, tá? Então é um tipo de lipídio fundamental à vida, porque o que faz de fato nós sermos seres vivos? A gente ter esse isolamento para o ambiente externo. Então nós somos isolados do ambiente externo, certo? E esse isolamento que nós temos é por conta das nossas membranas biológicas, certinho? Então fosfolipídios são muito importantes para os seres vivos. Tranquilo, meninos? Tá? Bom, então era isso aí que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Muito obrigado, gente. Estudem bem e a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais.